Dr. Vitor, assessor contábil tributário do Sistema OCB Sescop ES, desenvolve o trabalho de assessoria e consultoria contábil e tributária às cooperativas registradas no sistema, bacharel de Ciências Contábeis pela Unidade Federal do Espírito Santo, UFES, e pós-graduado em Contabilidade Societária pela FUCAP Business School, conselheiro fiscal do SEBRAE Espírito Santo, membro do Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado da Fazenda, GTFAS, Comissão de Estudos Contábeis e Tributários, SECONT da OCB Nacional. Boa tarde a todos. Foi com muita satisfação que eu recebi o convite para conversar um pouquinho com vocês sobre cooperativismo. Hoje, então, a proposta é que eu consiga abordar um pouquinho nessa conversa, um pouco sobre a contabilidade e a tributação das cooperativas a partir da segregação dos atos e da sua importância, da sua relevância para todos os usuários, principalmente para aqueles que estão aqui hoje, os advogados, que têm grande interesse nessa causa. Antes de começar, eu gostaria de falar especificamente dos aspectos legais e contábeis. Como meus colegas mencionaram anteriormente, o cooperativismo ele se encontra presente em diversos normativos. Hoje, dado o nosso tempo, vou fazer um pequeno corte pedagógico e vou abordar apenas alguns deles. Se a gente observar, alguns já citados hoje, o cooperativismo ele se encontra descrito na própria Constituição Federal. Lá existem alguns destaques de extrema relevância. Além da Constituição Federal, o cooperativismo ele, possui um capítulo específico dentro do Código Civil, o capítulo 7. Assim, então, havendo oportunidade, sugiro a leitura desses dois dispositivos, principalmente. Temos também a Lei Geral do Cooperativismo. Essa lei aborda todos os aspectos, salvo aqueles específicos, para legislações específicas. Aqui, logo abaixo, nós temos um exemplo, que é a Lei Complementar 130, específica para cooperativas de crédito, tendo uma ressalva também para aquelas cooperativas regulamentadas. Além disso, além desses aspectos tributários, mais societários, nós também temos aqui alguns normativos contábeis que vale a pena destacar também. Sobre eles, eu vou dar uma pequena ênfase à ITG 2004, um instrumento, um normativo contábil específico para sociedades cooperativas, o Regulamento do Imposto de Renda e o Código Tributário Municipal. Dando seguimento, então, à nossa exposição, eu trago aqui, que também já foi apresentado hoje, o trecho que aborda a Constituição Federal. O artigo 174, eu vou tomar liberdade de ler para vocês. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Ainda, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Bastante importante, mas ainda um pouco abrangente. Artigo 146. Cabe à lei complementar regulamentar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Somente nesse trecho a gente já encontra grande dúvida ou o cerne principal dentro do cooperativismo. O ato cooperativo. O que é o ato cooperativo? Dentro da parte contábil, esse é um dos temas de maior relevância. Como é que a gente vai trabalhar o adequado tratamento tributário se a gente não consegue entender bem o que é o ato cooperativo? Nesse sentido, então, logo de cara eu gostaria de abordar com vocês, trabalhar um pouquinho, o que são os atos cooperativos e os atos não cooperativos. Segundo a própria Lei 5764, também destacada pelos outros colegas antes, no artigo 79, denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aqueles, e pelas cooperativas entre si, quando associadas para a consecução dos seus objetivos sociais. Ou seja, antes de mais nada, a gente tem que entender bem quais são os objetivos sociais da instituição. E outro aspecto muito relevante, quem são os agentes dentro da instituição, para que a gente possa comprovar a existência desses atos.
No parágrafo único, o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Muito importante também. O ato cooperativo não implica operação de mercado. Sendo assim, o cooperado, quando ele opera com a cooperativa, o objetivo dele não é vender propriamente dito. O objetivo, então, é que a cooperativa seja o intermediário das operações. Quando a gente aborda, então, o ato não cooperado, a própria lei geral estabelece, serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88. Antes de avançar, cabe só uma ressalva. A Lei 5764, em sua grande parte, ela trata aspectos societários. Em pequenos artigos, em pequenas inserções, ela aborda questões tributárias. Contudo, não é o objetivo principal dessa lei tratar matérias tributárias, mas ela estabelece as leis, as bases para que elas sejam analisadas. Então, no artigo 85, as cooperativas agropecuárias de pesca poderão adquirir produtos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das cooperativas que as possuem. Ou seja, logo de cara a gente já tem uma pequena apresentação do que são os atos não cooperativos. Atos não cooperativos, então, segundo esse artigo, basicamente são caracterizados por adquirir produtos de não cooperados, não associados. Ainda no artigo 86, as cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não cooperados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam em conformidade com a presente lei. Novamente, a gente volta para os objetivos sociais. E onde eles vão estar estabelecidos? Como o Dr. Rainer acabou de mencionar, o Estatuto Social. É no Estatuto Social que a gente vai identificar e vai poder caracterizar realmente, são atos cooperados, não são atos cooperados, quais são os objetivos sociais. Por fim, artigo 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, representado anteriormente, serão levados à conta do Fundo de Assistência Social, Assistência Técnica Educacional e Social, o FATS, e serão contabilizados em separado, de molde a permitir o cálculo para incidência de tributos. Mais um aspecto presente na 5764, referente à tributação, mas que é disciplinado em outro regulamento específico relacionado a tributos. Resumidamente, agora a gente falou muito da questão de atuação, cooperado, não cooperado, e para comprovar isso a gente tem também esse parecer normativo, que ele é de 75, ele é bem antigo, mas ainda assim ele é bastante esclarecedor. Segundo esse parecer normativo, devem ser apuradas em separado as receitas de atividades próprias das cooperativas e as receitas derivadas das operações por elas realizadas com terceiros. Basicamente, eu devo segregar o que é ato cooperado, o que é ato que eu realizo com meus cooperados, do que é ato que eu realizo com terceiros. Igualmente computados em separado os custos diretos e imputados as receitas com as quais guardam correlação. Não basta segregar minhas receitas, que nós chamamos de ingressos nas sociedades cooperativas, mas ainda assim eu devo segregar meus custos e despesas, aqueles que são diretamente relacionados. Mas ainda assim, existem aqueles que eu consigo verificar que são diretos, mas existem aqueles que não são. Sobre esses, a gente tem aqui, desde que impossível destacar os custos e encargos indiretos de cada uma das espécies de receitas, devem eles ser apropriados proporcionalmente ao valor das duas receitas brutas. Basicamente, aquilo que eu não consigo identificar a origem, se é com ato cooperado ou não cooperado, eu segrego com base nas minhas receitas. Um exemplo mais visual. Numa sociedade cooperativa em que eu tenho um contrato de fornecimento, meus cooperados eles não conseguem me fornecer integralmente tudo que eu preciso. Eu posso me fazer valer de produtos de outras pessoas não cooperadas para poder entregar. Nesse exemplo, então, eu tenho 125 unidades de um produto, mas eu preciso de 150. Eu posso adquirir no mercado. Aquilo, então, que está posto na 5764 é que
esse valor vai ser tributado normalmente. A relevância disso, quando a gente fala de adequado tratamento ao ato cooperado, a gente tem que fazer a segregação. Em boa parte das demandas, a gente verifica que há falha ou não há sucesso para aquelas cooperativas que entram em causa, porque elas têm problemas específicos em segregar o ato. Se não há segregação do ato na contabilidade ou dentro da estrutura interna, não há o que se discutir. Nesse sentido, então, a gente tem que assegurar que, para haver a existência do ato cooperado, a gente tem que ter a presença do cooperado em uma das pontas e da cooperativa. A cooperativa é o elo de ligação do cooperado com o mercado ou vice-versa. Se não tem o cooperado, é ato não cooperado. Se eu não tenho a cooperativa, a gente não tem o que se discutir. Nesse sentido, então, a gente observa que nos demais atos há, sim, tributação. Outro exemplo, para ficar um pouquinho mais visual, aqui, nesse caso, extraído do Manual Contábil do Ramo Transporte. No caso das cooperativas de serviço de transporte de cargas ou passageiros, se o transportador for cooperado, o ato ele é cooperativo. Agora, se o transportador for não cooperado, pelo mesmo motivo que eu citei antes, eu tenho um contrato, não tenho motoristas suficientes, eu vou ao mercado e procuro um autônomo, é um ato não cooperativo. Agora, no caso de atividades de consumo e serviços, eu comercializo, eu vendo ou executo um serviço para um associado, ato cooperativo. Agora, se eu vendo, eu tenho uma loja de insumos, eu vendo algo para um não cooperado, ato não cooperativo. Essa é uma das segregações principais e é um dos conceitos basilares para o sistema cooperativo. Agora, entrando um pouquinho mais a fundo nos aspectos contábeis, regra geral, a contabilidade das sociedades cooperativas ela é bastante semelhante às demais sociedades, cabendo os principais normativos contábeis, à exceção da ITG 2004, que é, como o Dr. Heine mencionou agora há pouco, a gente tem normas específicas, mas para aquelas que não estão previstas no normativo, cabem as regras gerais. No caso aqui, eu vou apresentar um pouquinho da ITG. Essa interpretação estabelece critérios e procedimentos específicos de registro das variações patrimoniais e de estrutura das demonstrações contábeis de avaliação e informações mínimas a serem incluídas em notas explicativas. Esse normativo, além de tudo, ainda traz a definição de cooperativa, reforçando aquilo que também se encontra disponível na lei geral. Nesse sentido, a entidade cooperativa é aquela que exerce as atividades na forma da lei específica, 5764, por meio de atos cooperativos. Até aqui há o reforço sobre a segregação dos atos, que se traduzem na prestação de serviços aos seus associados, sem objetivo de lucro. Outra das principais diferenças das sociedades cooperativas para as demais, para obterem em comum melhores resultados para cada um deles em particular. Identificam-se de acordo com o objetivo e pela natureza das atividades desenvolvidas por seus associados. Aqui temos algo bastante importante e relevante e que fundamenta todo o normativo. Aplicam-se à entidade cooperativa essa interpretação, além dela, a NBCTG 1000, contabilidade para pequenas e médias empresas, ou as normas completas. Isso é só para assegurar que, além de tudo, nós temos que observar não somente os nossos normativos, temos que observar todos. Fatos importantes e relevantes. A escrituração contábil obrigatória deve ser realizada de forma segregada, isso é bastante enfatizado. O capital social da entidade cooperativa é formado por cotas partes que devem ser registradas de forma individualizada, segregando o capital subscrito e, por dedução, em conta distinta o capital integralizado. Algo bastante enfatizado nas palestras anteriores. O capital, como o Dr. Heine bem definiu agora há pouco, o capital é do cooperado, mas nesse momento, depois de integralizado, ele passa a pertencer à cooperativa, sendo devolvido a partir do momento de sua saída. Neste caso, nós temos também a denominação da demonstração de resultado, que ela é alterada para a demonstração de sobras ou perdas, a qual deve evidenciar separadamente a composição do resultado, novamente a segregação dos atos. Como a gente segrega entre ato cooperado e ato não cooperado, o ato cooperado ele não visa o lucro.
Sendo assim, ele passa para ter algumas alterações. Receita, no caso das cooperativas, quando a gente aborda atos cooperados, passa a ser chamada de ingressos. Despesas, dispêndios. Mas, necessariamente, como eu já mencionei, a cooperativa ela pode ter atos com terceiros não cooperados. E, para esses casos, visando lucro, ela permanece com essa nomenclatura de receitas e despesas. Só avançando um pouquinho. Algo também que fundamenta bastante e apresenta a grande importância da segregação dos atos é a destinação dos fundos obrigatórios. Nós temos 2 fundos obrigatórios, estabelecidos em lei pela 5764. O fundo de reserva, constituído de pelo menos 10% das sobras líquidas destinadas ao desenvolvimento da cooperativa, e ainda o FATS, o Fundo de Assistência Técnica Educacional Social, composto de 5% das sobras, ou da integralidade do resultado dos atos não cooperados. Se dentro da minha contabilidade eu não faço essa segregação, eu posso aqui realizar destinações de forma incorreta, destinar valores a mais ou a menos. Avançando aqui mais um pouquinho para os aspectos tributários. Consolidado esse entendimento sobre a segregação dos atos, eu apresento aqui a disposição contida no Regulamento de Imposto de Renda. Especificamente no seu artigo 193. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica não terão incidência do imposto sobre as suas atividades econômicas de proveito comum, sem objetivo de lucro. Basicamente, eu não vou pagar impostos sobre aquilo que for ato cooperado. Mais um ponto que reforça muito aquilo que eu mencionei. Se na minha cooperativa eu não faço a segregação dos atos, como eu posso me beneficiar desse dispositivo? Parágrafo 1º. É vedado às cooperativas distribuir qualquer espécie de benefício às cotas partes do capital ou estabelecer outras regras e vantagens e privilégios financeiros ou não em favor de associados. Basicamente, a cooperativa ela existe para fazer repasse de recursos. Ela é intermediária dos valores. Ela estabelece, ela assume contratos, mas a finalidade principal é repassar o valor integral do contrato ao cooperado. Se o cooperado ele não produz, ele não trabalha, não há como destinar benefícios a ele. Agora, quando a gente fala da incidência, as sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto em legislação específica pagarão imposto sobre a renda calculado sobre os resultados positivos das operações e das atividades estranhas à sua finalidade. O que é estranho à sua finalidade? Aquilo que não consta como seu objetivo social, aquilo que é divergente ao que está posto no Estatuto Social e a finalidade pela qual a cooperativa foi construída. Basicamente, se eu não segrego, eu devo pagar sobre tudo. Aqui eu trago alguns exemplos sobre formas de segregação. De um lado, eu tenho, no meu plano de contas, os resultados com atos cooperados e meus resultados com atos não cooperados. Essa é a ideia principal. A gente tem que segregar dessa forma. Se não é possível segregar, tributa-se tudo integralmente. Sei que aqui no momento não é um dos momentos para a gente trabalhar todos os aspectos do regime de tributação, mas tratando aqui especificamente do que a gente consegue observar da 5764, eu destaco o artigo 3º. Celebra um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que se reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro. Isso só reforça o que eu disse. As cooperativas, quando segregam sobre os seus atos cooperados, inicialmente não há incidência tributária. Aqui eu apresento, apenas para visualização, como ficaria então a segregação. Nós temos uma coluna com atos cooperativos. Se observarem aqui, eu tenho um faturamento com cooperados na casa de 530 mil, resultando em 50 mil. Esse ato não passa por tributação. Já aquele reduzido com não cooperados, que está aqui na casa de 100 mil, que teve aqui um resultado de aproximadamente 6 mil, é aquele tributado. Quando a gente trabalha no lucro real, em que o imposto incide sobre os resultados, é sobre esses 6 mil que o imposto vai ser calculado.
Algo que a gente observa muito aqui no sistema, acompanhando algumas sociedades cooperativas, é que quando há problemas nessa interpretação, são vários os casos em que a gente observa cooperativas que tratam sua contabilidade como as demais, sem observar a questão do ato cooperativo, e acabam tributando integralmente essa coluna total. Vejam, ao invés de eu tributar apenas os 6 mil, eu tributo 56 mil. Para aquelas que trabalham com lucro presumido, que trabalham com uma alíquota um pouco maior, observem o possível perda tributária que a gente tem aqui. Então, esse é um dos principais pontos e aspectos que têm que ser observados para que a gente tenha ganho junto aos nossos clientes. Outro exemplo, então, para mostrar o quão importante é a segregação, eu trago a Lei Municipal de Linhares, que estabelece a base de cálculo do imposto é o preço do serviço sem qualquer dedução, observadas as constantes da lista de serviços anexa à lei complementar. Parágrafo 10. Tratando-se de serviços prestados por cooperativas em favor de seus cooperados, sem interesse negocial ou objetivo de lucro, não haverá incidência do imposto de que trata essa lei, por se tratarem de meros atos cooperados. Mais uma vez, se não há segregação, paga integral. Só que isso não é comum a todos os municípios. Nem todos os municípios possuem um regulamento como esse. Agora, até retomando algo que foi mencionado hoje pela manhã, sobre as criações que nós temos, eu destaco a lei do ISS aqui da Serra. Lá, na verdade, não são tributados os atos cooperativos típicos praticados por cooperativas de trabalho. Mais um momento que gera dúvidas, porque a Lei 5764 ou outros normativos, eles não estabelecem o que são atos cooperativos típicos, somente o que são atos cooperativos. Mas, ainda assim, se nem a segregação dos meus atos cooperados eu faço, como é que eu vou conseguir atender esse dispositivo? Uma vedação que cabe destacar também é as cooperativas de consumo. As cooperativas de consumo, apesar de também serem obrigadas a segregar, elas devem recolher integralmente sobre tudo. Apesar, então, delas terem que recolher sobre tudo, a elas é possibilitado aderir ao Simples Nacional, um regime de arrecadação simplificado e com a carga reduzida, que é vedado às demais sociedades. Ou seja, para as demais, aquelas que segregam só pagam por os atos não cooperativos, mas não podem aderir ao Simples. Mas, ainda assim, a segregação ela tem que ser realizada. Caminhando, então, aqui para o fechamento, eu gostaria de reforçar um pouquinho com vocês quais são as principais diferenças entre as cooperativas e as demais sociedades. Nesse sentido, então, as cooperativas são sociedades de pessoas, em que o importante são as pessoas, suas atividades, aquilo que elas conseguem entregar. Já nas demais sociedades, sociedade de capital, o mais importante é o recurso, o capital ali investido. Cooperativas, elas não têm objetivo de lucro na pessoa jurídica, seu objetivo é repassar recursos ao seu associado. Já a empresa mercantil, ela tem um objetivo no lucro da pessoa jurídica. A cooperativa, ela retorna sobras ao cooperado, já a empresa, ela distribui lucros ao capital. Já na cooperativa, a atividade econômica de proveito comum, vinculada à atividade dos cooperados, salvo algumas exceções. Ou seja, como mencionou o Dr. Rainer, numa cooperativa de médicos, somente médicos podem atuar. Já nas demais sociedades, em que não há essa limitação, eu, apesar de não ser médico, eu posso ser proprietário. Nas cooperativas não há incidência do IR da contribuição para os atos cooperativos, já nas demais sociedades a tributação é integral. Cooperativas, cada associado um voto. Nas demais sociedades, quanto mais capital, mais poder. Se eu tenho mais capital investido ali, eu mando mais do que o meu sócio. Nas sociedades cooperativas, o Conselho de Administração eleito pela Assembleia Geral de Cooperados. Já nas demais sociedades, o Conselho de Administração ele é, normalmente, definido pelos sócios majoritários. Isso quando existe o Conselho. Nesse sentido, então, só para um fechamento, as cooperativas são sociedades de pessoas em que há um vínculo de confiança.
a inclusão produtiva por meio da economia de escala, a capilaridade do desenvolvimento regional, o retorno das sobras e a participação do cooperado na tomada de decisões. Esses são os principais diferenciais. E, como uma mensagem final, se for observado o adequado tratamento ao ato cooperativo, o resultado do não recolhimento de tributos sobre estes, como fica a arrecadação tributária? Quem paga a conta se a cooperativa não paga? Nesse momento, então, eu destaco que quem paga a conta é o cooperado. A cooperativa, a razão de ser dela é ser mera intermediária. Ela só intermedia recursos. Sendo assim, a partir do momento em que ela entrega o recurso para o associado, é o associado que vai fazer o recolhimento. Tudo isso na sua declaração de ajuste anual. Ou seja, se não houver segregação dos atos, todo o sistema cai por terra e todos os seus benefícios tão importantes não são passíveis de utilização. Pessoal, agradeço pela oportunidade e fico à disposição, Arlan.